Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, isso é muito importante para nós e ajuda muitas pessoas a ter acesso a esses conteúdos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, estamos aqui com uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, Pedro Luiz Biancardi Filho, da empresa Sulplast. Pedro, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no podcast Leis e Negócios. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, Dr. Castelo, né? A gente já se conhece, como você falou, faz muito tempo, né? Além da relação profissional, construímos uma amizade aí ao longo dos anos também. E vai ser um prazer falar um pouquinho do trabalho da Sulplast, né? Um pouquinho do cenário e outros assuntos aí que vão surgir aí durante a nossa conversa. Bacana, Pedro. A Sulplast é uma grande empresa do Brasil, uma empresa muito importante para o cenário econômico. É uma empresa que nasceu pequenininha, mas com esse tempo dela, algo foi crescendo e vocês são arrojados, coisa que hoje é necessário o empresário ser, né? Sim. Mas me fala um pouquinho da história da Sulplast, Pedro. Como que ela nasceu? Como que você entrou na Sulplast depois? E como que vem sendo essa história para você? Legal. Bom, nós fomos fundados em 1978, né? Era um barracãozinho pequeno, de baixa metragem, no centro da cidade de Rio Claro, onde a gente tem a nossa sede, né? E a gente nasceu já dentro da indústria automotiva, né? O primeiro grande negócio da empresa foi com o grupo Fiat, para fazer os bancos dos ônibus, que eram feitos em fibra de vidro, né? E aí conseguiram o contrato, começaram a produzir, e aquilo foi ganhando dimensão, foi crescendo, surgiram outros negócios, e aquele barracão pequeno no centro ficou pequeno para a nossa ambição, né? E então, aí a gente adquiriu um terreno no Distrito Industrial de 25 mil metros quadrados, que é o nosso terreno da nossa sede, e desde então a gente só tem crescido, né? O nosso know-how é fabricar peças técnicas, tanto em fibra de vidro, como em vacuum forming e rotomoldagem. São processos de transformação de plástico, né? São processos para termofixos e termoplásticos. E a gente faz peças técnicas para a indústria automotiva, para a indústria de construção civil e para o segmento agrícola. São os 3 nichos de mercado principal do nosso negócio, né? Então, vou dar na parte automotiva, a gente trabalha muito com as montadoras de caminhão e ônibus, né? Temos peças para esses 2 nichos. No segmento agrícola, né? A gente fornece para as montadoras que fazem máquinas e implementos agrícolas, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, né? É um segmento que nos últimos anos cresceu muito, né? Para a linha amarela, né, que é o segmento de construção civil, a gente fornece para grandes players também, né, que fazem motoniveladoras, pá carregadeiras e outros equipamentos que são usados, né, para as obras de infraestrutura e construção civil, né. E assim, como você comentou, nós temos uma atitude arrojada no mercado, né. A gente tem crescido muito nos últimos anos. E a gente tem um plano de expansão aí para os próximos anos, com a inauguração de uma filial. E sempre, vamos dizer assim, a gente não... Claro, a gente faz a análise de cenário externo, monitora os mercados, mas a gente tem... Como a gente construiu ao longo dos anos uma sólida saúde financeira, a gente está com capital aí para fazer os investimentos para executar o nosso plano de investimento aí dos próximos 5 anos, que é bem ambicioso. É interessante. Isso é muito importante, Pedro, porque hoje no cenário econômico que nós vivemos, muitas vezes o empresário ele tem medo de investir, fica realmente uma questão um pouco nebulosa, vamos dizer assim, né? Mas a Sulplast é até um exemplo para muitos empresários, porque, como você falou, ela foi fundada em 1978, eu tinha 1 ano de idade quando a Sulplast foi fundada, viu? 1 ano de idade. Isso condena um pouco a minha idade, pessoal. Mas acontece, viu? Todo mundo envelhece, ok? Então, de 78 para cá, quantas adversidades a Sulplast não atravessou, não é mesmo? Exato. Quantos planos econômicos, quantas crises econômicas,
quantos cenários turbulentos a Suplast não passou. E mesmo assim, de lá para cá, ela vem investindo e sempre acreditando no mercado brasileiro, que eu acho que isso que é um dos pontos mais importantes da Suplast, né? Gerando emprego, gerando renda para as pessoas, contribuindo com a cidade de Rio Claro, porque a Suplast é uma das grandes empresas de Rio Claro, correto? Correto. Hoje, quantos profissionais vocês têm na Suplast? Quantas famílias dependem da Suplast? Hoje nós temos mais de 200 pessoas que trabalham conosco, né? Que trabalham, a maioria, há muito tempo, né? A gente preza por essa reter os talentos da nossa empresa, né? E assim, a gente busca continuar o crescimento justamente para aumentar a nossa força de trabalho, mas nunca esquecendo das novas tecnologias que vêm também para, né, melhorar a produtividade, a automação, indústria 4.0. Para você ter uma ideia, há muito tempo atrás a gente chegou a ter quase 500 funcionários para um faturamento menor, né? Entendi. E foi justamente isso, nas crises a gente teve que se reinventar. Exato. Né? E a gente dependia muito da mão de obra. E hoje, uma das principais dificuldades para o empresário, eu imagino que não só do meu segmento, para todos os setores, é você encontrar mão de obra qualificada para trabalhar. Exatamente, né? Pedro. Você tocou num ponto, só te interrompendo, você tocou num ponto muito importante. Essa redução que você teve no seu quadro, ela não é uma redução incondicionada, vamos dizer assim, mas ela é uma redução condicionada a investimento e inovação que vocês Exatamente. fizeram. E a dificuldade, de fato, de se encontrar mão de obra hoje. Isso que você falou realmente é um cenário que todo empresário no Brasil ele está enfrentando. Existe uma dificuldade muito grande em se contratar. E não importa se é uma indústria, se é um comércio, se é uma prestadora de serviço. Existe essa dificuldade hoje, de fato. E o que você disse de se reinventar é um ponto que todo empresário brasileiro terá que se reinventar, mais cedo ou mais tarde, porque as pessoas estão partindo para outros trabalhos, outras atividades. Então, não é que o emprego acabou, mas ele está mudando, correto? Correto. Ele está mudando, na minha opinião. Então, isso traz realmente uma dificuldade e toda dificuldade traz uma oportunidade. Basta saber aproveitar. Sim. E vocês souberam bem, né? Sim, sim. E não também é uma questão de sobrevivência também, as tecnologias novas, né? A automação industrial. Hoje a gente tem 3 células que fazem o corte, toda a parte de acabamento, furação das peças. Antes você tinha que fazer de forma manual. Por que é uma questão de sobrevivência? Porque o custo da mão de obra, todo ano ele sobe. Porque você tem os dissídios coletivos das categorias e esses dissídios, às vezes, eles costumam acompanhar a inflação e, às vezes, vem um pouco a mais do que a inflação. Só que o seu cliente não quer pagar esse aumento de custo de mão de obra, né? E ainda mais a gente que, como a gente trabalha no segmento de autopeças, a gente compete com players mundiais da China, Índia, de outros países, né? Estados Unidos, Europa. E para alguns desses, principalmente na China e na Índia, o custo da mão de obra é ínfimo, né? Baixíssimo. Então, se você ficar inflando muito a sua folha de salários, considerando ainda todos os encargos que o empresário brasileiro tem que pagar sobre a folha, que chegam a superar 100% do valor, né, do salário base, você não consegue ser competitivo, né? Então, a gente partiu para isso, né? E a nossa nova filial vai contar com a indústria 4.0 também, visando aumentar a produtividade e manter a nossa competitividade. Sem isso, você não sobrevive num mercado tão competitivo como o nosso, né? O mercado automobilístico, ele é diferenciado de fato, né? Ele tem algumas peculiaridades que outros segmentos não têm. E essa competitividade com empresas estrangeiras, ela é muito grande. Então, como você citou, China e Índia, realmente, a questão da Europa, Estados Unidos, de certa forma, são players muito grandes e que têm um poder financeiro muito atrativo. Sim.
E isso realmente é um complicador. Mas mesmo com esse complicador, a Suplast vem saindo bem, né? Porque é o que eu falo, vocês estão sempre investindo, sempre buscando melhorias. Eu acho que isso é o mais importante. É uma lição, na verdade, para muitos empresários, né? Porque quando você fala, pô, tá tudo caindo, a Suplast está lá, sempre buscando algo melhor, sempre trazendo uma inovação, sempre buscando medidas que possam contribuir com a região, que eu acho que isso é muito importante. Hoje a Suplast ela é muito importante para a região de Rio Claro. E vocês estão de parabéns, na verdade, pela administração. Hoje a Suplast tem como sócio o senhor Pedro e o Eurico, correto? Isso. E aí você administrando junto com o Eric também. Exato. Bacana. A gente tem 2 gerações, vamos dizer assim, hoje dentro da empresa, né? Os 2 fundadores, né? O seu Pedro, o seu Eurico, que fundaram a empresa 45 anos atrás, né? Eles trabalhavam numa indústria automotiva, que era a Caio, né? Eles trabalhavam numa indústria que fazia ônibus. E aí eles viram essa oportunidade, né? De ser empreendedor. E isso eu falo, tá no DNA do seu Pedro e do seu Eurico, né? Porque ser empreendedor no Brasil, naquela época... Hoje já não é fácil. Naquela época era muito pior. Então eles estão de parabéns pelo que eles construíram. E a minha missão e do Eric é dar continuidade, né? Ser a segunda geração, a gente já está lá trabalhando eu já estou há quase 19 anos trabalhando na empresa, né? Apesar de eu ter feito direito, ter atuado em alguns escritórios de advocacia, eu falei, não, eu tenho que cuidar do que é meu, né? Do que o meu pai construiu, do legado que ele vai deixar. E aí eu não abandonei totalmente o direito, né? Tanto que... eu sei disso. A gente trabalha em vários projetos juntos. Escreve muito bem, inclusive. Mas eu fiz depois gestão empresarial, né? Na FGV. E assim, eu tô me preparando ao longo dos anos, aprendendo muito, né? Com o seu Pedro, né? Que ele tem uma experiência incrível. Então, eu acho legal isso na empresa também. É um mix de conhecimento, de gerações, porque não podemos ser tão arrojados em tudo, né? A nova geração às vezes quer fazer, mas do outro lado tem o pessoal mais experiente, não, vamos com o pé no chão, vamos analisar isso, assim. não funciona desse jeito. Essa troca de experiências é muito legal e assim, como você comentou, está dando certo. A nossa gestão que a gente cuida de tudo, né? Eu, por exemplo, trabalho na parte financeira, administrativa, jurídica e comercial. Então, nada foge aos nossos olhos. Isso é muito importante, né? Apesar de a gente ter pessoas de confiança, né? Você sempre que tá monitorando o seu negócio, as principais métricas, né? Porque qualquer desvio, você já vai lá e traça uma ação para reverter essa situação, né? Dá tempo de você corrigir algo, né? Sim. Isso é importante. E aí uma outra questão também, Pedro, você e o Eric já estarem na empresa, já assumirem o negócio, isso é muito importante, porque hoje um dos maiores problemas que eu vejo no dia a dia do empresário é a falta de sucessores. Então, existem muitas empresas hoje que elas não têm sucessores. E o que fazer quando os filhos não estão interessados no negócio dos pais, né? É meio triste isso, na minha opinião, viu? Sim. Mas ninguém pode obrigar, porque o mundo é outro hoje, né? Então, a pessoa acaba... se formou em medicina, vai querer assumir uma indústria? É difícil. Você não tem, porque... É questão de vocação, Exato. né? No seu caso, sua formação é direito. Mas você quis assumir a indústria. Sou vocacionado para assumir a indústria, você pensou, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Tanto o seu Pedro como o seu Eurico, eles têm que levantar a mão para o céu, viu? Vocês dois, levantam a mão para o céu. Porque hoje não é todo empresário que tem isso. E isso está causando muitos problemas. Chega a algumas questões... que nós temos que profissionalizar toda a administração da empresa, porque nós temos lá os 2 sócios que já têm determinada idade, ou eles querem dar uma segurada, querem parar um pouco para descansar, já trabalharam tanto tempo que nem seu pai e seu Eurico, desde 78, então já estão nessa pegada há anos. Chega um momento que a pessoa quer descansar. Quando você tem um herdeiro que quer seguir com o negócio, ok, é mais fácil. E quando você não tem? Aí você tem que profissionalizar aquela administração, criar um conselho de administração.
Então, é toda uma formação nova dentro de uma empresa familiar. E a Suplast é uma empresa familiar, mas com aspecto bem profissional. Sim. O que não é normal de se enxergar numa empresa familiar. Né? Então, acho que isso é um ponto positivo para vocês, né, nessa questão. E hoje você se sente preparado? Eu me sinto preparado. Claro que a gente aprende diariamente, né? A gente está em constante aprendizado. Mas, assim, pelo tempo que eu tenho na empresa, né? E por ter passado em todas as áreas, isso é muito importante também, né? Não adianta você conhecer nós que somos vamos dizer assim, o C-level das empresas, a gente tem que ter um conhecimento de tudo. Exato. Porque não pode ser nada, eu vou trabalhar só com finanças. Não, você precisa entender um pouquinho de produção, um pouquinho da engenharia, um pouquinho do setor de RH, porque no fim, a decisão final vai cair no seu colo. Se você não tiver conhecimento mínimo daquelas outras áreas, você não vai conseguir tomar decisão, né? E a empresa só funciona se todos os departamentos também tiverem em sinergia, né? Não adianta eu querer puxar para o meu lado de finanças e não olhar o lado do RH ou o lado da produção. Então, assim, é um organismo vivo em que as partes têm que estar todas funcionando, senão, se alguma não estiver funcionando bem, vai trazer problema, Vai ter problema. Exato. E hoje a gente tem aquela questão, né? O mundo está muito rápido. Sim. Então, as tomadas de decisões, elas têm que ser rapidíssimas. Mas, além de ser rápidas, toda tomada de decisão tem que ser assertiva. Sim, sim. E é muitas vezes nessa assertividade que cometem-se os erros, porque você vai no ímpeto de tomar uma decisão no calor da emoção, seja qual for, e você não traz a assertividade necessária para aquele momento, que deveria ter trazido. Sim. Então, isso acaba criando complicadores. Hoje nós já temos vários complicadores, várias questões que colocam a empresa em risco, seja, por exemplo, demandas trabalhistas, seja demandas cíveis, indenizações absurdas, questões tributárias, porque a legislação tributária, ela muda constantemente. Então, o que era ontem, hoje não é o que é hoje, amanhã mudou. Se fala agora que no Brasil até o passado é incerto quando se fala de questões tributárias. Exato. Então, isso são riscos que colocam o negócio em xeque. Por isso que essa tomada de decisão, essa sinergia que você fala entre todos os departamentos e todos os C-levels, ela tem que ocorrer. E hoje vocês conseguem fazer isso na Suplast de forma brilhante. Pelo que a gente acompanha de vocês no dia a dia, realmente é bem tranquilo essas tomadas de decisão. Mas para o empresário que está assistindo a gente agora, Pedro, ele está vendo a sua história, vendo como que vocês trabalham, que conselho que você daria para ele, principalmente nessa questão de tomada de decisão? O que você poderia falar para o empresário hoje? Como você comentou, né, para a gente ser assertivo na decisão, a gente não pode tomar uma decisão no calor das emoções e baseado na sua crença pessoal, né? Você tem que ter indicadores, você tem que ter dados, você tem que ter as informações em torno daquele assunto para você poder tomar a melhor decisão. Hoje, lá, todos os departamentos, a gente tem indicadores, métricas que cada departamento tem, né? Além das métricas, as metas que tem que alcançar, né? E a gente monitora isso semanalmente, né? Com frequência. E aí, quando você vê um desvio, você vai lá no indicador e na métrica e vai avaliar o que eu posso fazer, por que teve esse desvio. Vamos traçar um plano de ação. Então, assim, o meu conselho você tem que monitorar. Todo plano de ação você só consegue construir se você monitora, sabe que ponto que está e aonde você quer chegar, né? Então, eu tenho um indicador que está a 50% hoje, eu quero que ele chegue a 100%. Até lá, o que eu preciso fazer, quais recursos eu preciso dar para o meu colaborador ou para o meu departamento para que esse indicador que estava ruim chegue num nível ideal. Então, monitorar, medir, né? E traçar um plano de ação para você chegar no seu objetivo. E buscar conhecimento, né? Como você falou, hoje a tecnologia nos dá acesso a várias informações, tudo muda, né? Agora, essa questão da inteligência artificial que veio, que nem
vamos dizer assim, é o que todo mundo tem falado agora, como isso vai impactar no seu negócio. Então, é o assunto do momento. É o assunto do momento. Então, a gente tem que estar sempre antenado, né? Não dá para... não, tá, que nem a gente teve bons resultados nos últimos anos, graças ao nosso trabalho e à gestão, né? Mas não significa que a gente pode ficar tranquilo, não. Você tem que sempre buscar uma evolução constante do seu negócio. Porque se você não está em evolução, o seu concorrente pode pegar uma oportunidade, se você não estiver preparado, ele vai abraçar e você vai perder. Exatamente. Né? E nesse segmento, essas oportunidades, essas janelas, elas são muito pequenas no nosso segmento. Você tem um projeto, você vai fazer uma cotação daquele projeto e você vai dar o seu preço. Se você não estiver preparado para dar a sua melhor oferta naquele momento, pode ser que você não tenha uma oportunidade mais para frente de renegociar com o seu cliente. Você não vai ter uma segunda chance. Uma segunda chance. Então, aquilo que você falou, você tem que estar monitorando os seus custos e falar, o meu melhor custo, a minha melhor oferta é essa, porque as montadoras, elas não dão muito prazo também para você fazer uma cotação de um projeto. Normalmente, são 30 dias para você apresentar uma proposta de projetos que às vezes é um caminhão inteiro, são 10, 20 part numbers que você tem que analisar, né, e formar seu preço de venda. Então, você tem que ter as tecnologias também que facilitem esse trabalho de formação do custo, do preço de venda, para você poder ser nomeado, né? E, inclusive, a gente está participando de um projeto grande, né, que a gente falou da competitividade. É um projeto de um cliente que é um projeto global. Então, nós estamos competindo com outros players de outros países, China, Índia. E a gente também, apesar de ser um projeto muito grande, foram 30 dias, 60 dias no máximo para você fazer a sua proposta, né? Para poder fazer todo o estudo do projeto, analisar. E aí, quando é internacional, envolve toda a questão logística, porque são várias plantas, vários pontos de entrega que você vai ter que fazer, né? Europa, Estados Unidos. Os nossos clientes são multinacionais, eles têm fábrica nos Estados Unidos, na Europa, na China. E o interessante do nosso segmento é isso, né? Esses grandes fornecedores, principalmente agora com a questão, que é outro ponto que a gente gosta muito de falar, do ESG, né? Eles estão tendo que fazer uma análise de risco muito criteriosa da sua cadeia de fornecedores e selecionando melhor a cadeia, porque... como eles têm metas de emissões e de redução, eles não podem trabalhar com uma empresa que não toma cuidado com o meio ambiente, que adota trabalho escravo ou outros tipos de situações. Então, eles têm buscado enxugar a sua base com players que têm a mesma cultura, vamos dizer assim, exato. Que buscam os mesmos valores, né? Nós somos uma das primeiras empresas dentro do nosso segmento que já faz há 2 anos o inventário de carbono para medir a nossa pegada de carbono, as emissões dos gases de efeito estufa. Então, esses, para muita gente fala, por que você faz isso? Só para inglês ver, vamos dizer assim, para você... Não, a gente tem essa preocupação socioambiental muito forte com a comunidade, Exato. Com o nosso entorno. Porque a empresa, claro, ela tem que dar retorno para o acionista, mas eu tenho uma visão que a empresa ela também tem que dar retorno para todas as partes interessadas. Uma né? responsabilidade, né? Que a gente fala, os stakeholders, né? Nós temos uma responsabilidade com todos os stakeholders, né? Então, a gente tem trabalhado justamente... criar diferenciais competitivos, porque a tendência é que essa concorrência fique cada vez mais acirrada e as montadoras cada vez mais estreitem a sua base de fornecedores. Porque eles têm que fazer uma gestão de risco muito forte sobre esses fornecedores e garantir que eles estão entregando os mesmos valores. E isso custa, né? Fazer gestão de risco do seu fornecedor. A gente faz Sim. com a nossa cadeia de fornecedores. Dá um trabalho enorme. Você saber se o seu fornecedor está com uma situação financeira adequada, se daqui a 2 meses ele não vai falir e vai deixar de te entregar. Deixar você na mão. Né? Porque nós compramos componentes e agregamos nas nossas peças. Né? Nós somos sistemistas das montadoras. Né? Então você precisa controlar a sua cadeia também. Né? Porque se falta um parafuso e você não entrega a peça, a responsabilidade é nossa. Né? Exatamente. Mas essa questão que você falou, ela é bem interessante, porque o ESG é algo que realmente veio para ficar.
Veio. Então, várias empresas já estão preocupadas com isso e elas estão selecionando, de fato, seus fornecedores, seus parceiros, que também tenham a mesma visão, a mesma cultura. Da mesma forma que se fazia antes com as questões tributárias. Então, por exemplo, você não tinha lá um fornecedor seu que, por exemplo, estava devendo ICMS, porque se ele fosse autuado, pode ser que você também seja autuado e aí aquela declaração por idoneidade, você seja compelido a pagar o ICMS porque você tomou o crédito da nota que ele te forneceu. E agora está sendo feito isso para o ESG. Então, são questões que realmente... o cenário está mudando. O cenário está mudando e essa mudança está sendo muito rápida. E eu não sei se a maioria das empresas brasileiras, se o empresário brasileiro, ele está apto a acompanhar essa mudança. Por isso que eu gosto de fazer esses podcasts, para alertar dessas questões. Porque cada pessoa que a gente traz aqui, Pedro, é uma pessoa que contribui ainda mais com a classe empresária. Porque, na minha opinião, o empresário ele tem que se unir nesse momento. Sim. Porque isso é muito importante. Os bons empresários, né? Não é aquele que só nega aqui, fica 2 anos, aí fecha a empresa, depois abre outra, aí fica dando problema no mercado. Isso atrapalha o mercado como um todo. Sim. Mas há uma necessidade muito grande de levar essas informações hoje para os empresários, principalmente os pequenos. Porque aquela grande empresa, ela tem toda a informação, ela... Tem ali um exército de advogados, contadores, economistas, todo mundo para ajudar no dia a dia. Mas e a empresa pequena? Aquela que gera poucos empregos, mas pela quantidade de empresas que existem, acaba sendo uma força muito importante de manutenção do trabalho e renda para o brasileiro, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante. Agora, me fala uma coisa. Tratando do dia a dia da Suplast, o dia a dia de vocês... Quais as principais dificuldades que você encontra hoje? Aquilo que, por exemplo, você gostaria de mudar? Pois eu acho que se isso fosse alterado, questão governamental, seja de tributação, se isso fosse alterado, facilitaria muito a vida do empresário. Eu acho que a gente poderia gerar mais empregos, porque a intenção é o quê? Gerar mais empregos. Sim. O que a gente poderia fazer? O que você entende hoje que até o governo poderia ajudar, vamos dizer assim? Tá. Bom, o primeiro ponto, acho que é meio uníssono na nossa classe, né? Que é a reforma tributária, né? A gente perde muito tempo. Claro, a gente tem os contadores, o pessoal da parte fiscal, tudo, mas é desumano até, né, acompanhar a legislação tributária, né? Muitos impostos federais, estaduais, municipais, regras de tomada de crédito e às vezes um detalhe errado gera um passivo tributário gigantesco, né? Impagável, né? Impagável. Fora a questão, né, das autuações, multas, juros. Você não tendo a CND, você também fica impedida de participar de alguns negócios, né? Não é o caso da Suplast, ainda bem. Nós temos toda a nossa situação fiscal e tributária totalmente regular. Então, esse é o primeiro ponto, né, da reforma tributária, né? Estamos aguardando, né, como vai ser a regulamentação, né? Ver o que isso vai trazer de favorável, né? Mas se já diminuir essas obrigações acessórias, já vai ser de grande valia para nós, né? Isso já vai ajudar muito no dia a dia. E a questão dos encargos sobre a folha também e as obrigações recentes aí cada vez maiores em relação à folha de pagamento, né? Você tem que dar informação, o e-social, ele é uma ferramenta interessante, né? Você coloca lá todas as informações, mas cada vez mais o governo tem buscado saber detalhes que às vezes a gente não consegue entender o motivo, por que você tem que formar determinadas informações no e-social, né? Acaba até atrapalhando, né? E que nem essa nova obrigatoriedade de transparência, né? Da questão da equidade de gênero, né? Nós não nos negamos de oferecer esses dados e publicar, mas é que pelas características, por exemplo, da Suplast, do nosso trabalho, por ser um trabalho que exige uma força, né, maior, é um trabalho muito manual em alguns setores, você acaba tendo dificuldade de contratação de mão de obra feminina. E aí você fica com
com um corpo de colaboradores essencialmente masculino em determinados setores. Mas não significa que a gente não está querendo promover a diversidade e a equidade de gênero. Então, são situações que um número, um indicador é muito frio, né? Sim, Quem vem de fora e vai olhar lá, 80% de mão de obra masculina, que é uma empresa que não toma ações no sentido da equidade de gênero. Não, pelo contrário, né? Nós tomamos muitas ações nesse sentido. Então, essas burocracias, essas obrigações que não agregam, é que a gente gostaria que diminuíssem, né? E facilitasse o ambiente de negócios, né? Para a gente poder crescer, investir. Linhas de crédito é muito difícil de acessar, né? Ajudaria muito. Você tem linhas com taxas, por exemplo, o BNDES, que deveria ter taxas atrativas. Você vai consultar pelo porte da sua empresa, você acaba pagando uma taxa que não viabiliza o investimento, né? Aí, se você não tem recurso próprio, você não investe. Então, é isso. Dar incentivo para quem quer gerar emprego, quem quer crescer, quer expandir. Claro, tem que fazer uma análise criteriosa de crédito, claro. Mas também, né, buscar quem tem um bom score, que é o caso nosso, ter uma taxa diferenciada para você poder investir e crescer, né? Eu acho que esses são os 3 principais pontos que eu vejo aí. E já é uma empresa que já tem histórico de investimento, Sim. é uma empresa que tem um bom histórico na cidade, de empregabilidade. Então, realmente... mas hoje não é feita uma separação. Acho que não é analisado caso a caso. Acaba todo mundo sendo um número, né? E quando você Sim. se torna um número, seja para uma instituição financeira ou não, você entra na vala comum, né? Eu acho Sim. que esse é o grande problema. Essa da diversidade, da igualdade de gênero, ela é bem complicada, na minha opinião. Concordo plenamente com você. Eu acho que hoje as empresas elas já estão mais preocupadas com isso. Tá? Então, existe realmente já uma diversidade muito grande e... as mulheres já estão conquistando realmente esse espaço e eu particularmente acho isso maravilhoso. Eu também. Elas têm que conquistar mesmo e são tão competentes quanto homens. Não acho que tem diferenciação nenhuma. Mas eu também tenho algumas ressalvas. Por exemplo, no caso de vocês, numa construtora, por exemplo, você vai num canteiro de obras, 99% é do sexo masculino, né? E não é Sim. porque há ali uma... disparidade, não é que a construtora quer isso, né? Mas é que geralmente quem se candidata para esse tipo de trabalho são os homens, né? Sim. Que é o trabalho braçal, Exato, até questão de força, esse tipo de coisa. Não que a mulher seja fraca, longe disso. Tem mulheres que trabalham em canteiro de obras, mas você não vê com tanta frequência ela se candidatando a esse tipo de vaga. E aí, para uma empresa como vocês, uma empresa como uma construtora, o chão de fábrica, em tese, é mais difícil. E aí teria que ter realmente uma separação, né? Essa publicação, do meu ponto de vista, ela não faz muito sentido. Ok, é uma forma de demonstrar? É uma forma de demonstrar. Mas teria que ter ali algumas pequenas ressalvas, na minha opinião. Também acho, concordo. A intenção é boa. Sim. Mas a forma que não foi bem estudada. Lembra que nós falamos da decisão assertiva? Sim. Essa não foi uma decisão assertiva. Porque você acaba expondo empresas que não se enquadram naquela situação. Então, é uma exposição desnecessária, na minha opinião. E o empresário hoje já sofre tanto, é tão difícil, porque o empresário no Brasil ele é tido como um bandido, né? Vamos vilão, dizer assim. né? O vilão da história, né? Mas, pessoal, é muito difícil empreender. Porque se fosse fácil, Pedro, qualquer pessoa montava uma empresa, né? Qualquer pessoa criava um negócio. As pessoas não fazem ideia de quão difícil é você ter um negócio. Mais difícil do que ter e é manter, né? Manter um negócio saudável, né? Porque a Suplast está indo para a segunda geração. Mas se você for pesquisar, não tem os números de cabeça, assim, mas quantas empresas não chegam na segunda geração? São pouquíssimos, né? E isso ainda aumenta mais o índice de fechamento para a terceira geração. São poucas empresas no Brasil que são centenárias. Se você for levantar um histórico, né? Muito difícil manter por vários fatores, né? A média hoje é que 1 a cada 10 empresas chegue na terceira geração. Na segunda geração não tem esse dado, tá? Mas na terceira geração,
uma a cada 10. 10%. Então. Porque, de fato, é difícil empreender. E muitas vezes as pessoas não se preparam para tal. Acha que, vou montar uma empresa e vou ganhar dinheiro. Você conta ou eu conto para eles? Não. São noites sem dormir, exatamente. preocupação se vai ter faturamento para pagar folha de salário. Exato. Quando um contrato não transcorre da maneira que você espera, o risco. O cliente corta o programa, né? Porque Exato. por algum motivo acontece. E assim, você tem que ter flexibilidade, né? Para trabalhar com essas montadoras é isso. Às vezes ele vai cortar o programa e se você não tiver um fôlego, né? Você não consegue se manter, né? Não consegue. E por isso que o que a gente aprendeu lá na Suplast, por que a gente consegue continuar e crescer sempre, é assim, como a gente já viu várias crises, vários solavancos, né? Na época boa, a gente faz uma gestão muito boa dos recursos, já prevendo que pode vir uma época ruim, né? E sempre vai vir a época ruim. Sempre vai vir, né? Então, a gestão dos recursos da empresa, né? E a responsabilidade com os recursos da empresa é fundamental, né? Senão você não sobrevive. Que nem esses últimos 2 anos a gente teve um crescimento, a gente duplicou o nosso faturamento de 2021 até 2023. É um crescimento de 100%, né? Muito significativo. Com certeza. Mas por quê? Porque na época que começou a pandemia, enquanto todo mundo falou, se assustou, a gente estava no meio de um plano de investimento. A gente poderia ter freado esse plano, ter falado, não, vamos parar tudo e vamos esperar o que vai acontecer. E não. é o que muita gente fez, segurou. Aí a gente falou, não, vamos levar para frente porque o mercado vai se recuperar. Isso não vai durar para sempre, né? Então, a gente levou à frente o nosso plano de investimento e aí o que aconteceu? Outros concorrentes que não estavam preparados ou não se estruturaram para passar por isso, ficaram pelo caminho e a gente abraçou essas oportunidades de mercado que surgiram. Então, assim, tem que ter resiliência. Acho que uma palavra para o empresário é resiliência. Resiliência. Perfeito. E no período de crise, principalmente, você não se assustar, tem que ter um pouco de intuição. Não, vamos fazer... o cenário não está tão favorável, mas é uma gestão de risco, né? Você tem que avaliar o risco e a gente nessa avaliação falou, não, nós vamos seguir com o plano porque o mercado vai se recuperar. É o feeling, né? É o feeling. É o feeling do empresário, do empreendedor, aquele que realmente põe a mão na massa. Em contrapartida, o último trimestre desse ano e esse primeiro trimestre, o segmento agrícola, que é muito significativo para nós, teve uma queda, né? A gente está enfrentando questões climáticas sérias, né? Perdas de safra, problemas, né? E assim, e acontece, né? Não dá para você prever determinadas situações como foi a pandemia, né? Então você tem que estar sempre preparado, né? Navegar na maré boa, mas saber navegar na maré ruim também. Porque ela vai vir, é inevitável. É inevitável. Exatamente. Por mais que você tenha um diferencial competitivo, seja muito bom no que você faz, tem outras situações, como a questão governamental, o cenário externo, você não tem controle sobre essas variáveis. Mas você tem como se precaver delas, né? Exatamente. Então, pelo menos se preparar para elas, né? Não assim de forma efetiva, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas o passado ensina. Exato. O passado ensina. No nosso segmento, o pessoal chama de lições aprendidas, né? As montadoras falam de lições aprendidas. Exato. Você não pode cometer o mesmo erro que você já cometeu no passado, Exato. né? Você tem que aprender com o seu erro, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um modo de falha lá de qualidade, a gente não pode... dentro da montadora, repetir aquele modo de falha, porque você tem que aprender com aquela lição e tomar uma ação corretiva para que não... Você teve a oportunidade de corrigir. E a mesma coisa é isso, né? Você como empresário, se você já sabe que você fez aquilo e não deu certo naquela vez, ao menos que você altere, se você fizer a mesma coisa, você vai colher a mesma coisa. Não vai sair do lugar, né? Então, é isso, né?
Quem faz a mesma coisa não tem resultado diferente, Não né? tem resultado diferente, exatamente. E essa trajetória, Pedro, a trajetória de qualquer empresa no Brasil, de qualquer empresário, de qualquer pessoa, inclusive, ela é feita de altos e baixos. Ninguém nunca fica só no topo ou só lá embaixo. Sim. O que vai determinar qual caminho você vai seguir é a sua capacidade de raciocínio e reação. Sim. Né? E estar preparado para a diversidade. E aí entra as questões emocionais também, que influenciam muito, né? Sim. Questão da pandemia, como você falou, ali foi uma questão meramente emocional de muita gente. Parou tudo. Por quê? O primeiro impacto é de... Lockdown, E agora? E agora? Ferrou, né? Mas não é. Quando você tem ali, peraí, meu plano é esse, não vou desviar. Porque é o que você falou. Nada é tão bom que dure para sempre, mas nada é tão ruim que dure para sempre. Exato. Correto? Correto. Então, acho que isso é o mais importante de fato. E é uma lição que muita gente aprendeu e é uma lição que você passou para muita gente agora aqui. Então, você que está assistindo, são lições aprendidas. Acho muito bom. Você acredita que já estamos com 42 minutos de podcast? A conversa tá boa, né, doutor? Tá bom. Tem um reloginho aqui, pessoal, que o pessoal daqui, olha, tá chegando o horário, tem que parar. E aí colocaram um relógio aqui agora que a gente tem que ficar vendo. Então... acho que é isso, Pedro. Olha, parabéns por toda a história da Suplast, por toda a história que vocês construíram. É uma história muito bonita. Tenho certeza que todos os seus parceiros, seus clientes, seus fornecedores, todos têm muito orgulho da Suplast. A Suplast é uma empresa muito correta nas tratativas, seja com clientes, com fornecedores. Então, no meu ponto de vista, vocês estão de parabéns pela contribuição que vocês fazem hoje para o cenário econômico brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro precisa realmente de empresas como a Suplast. E parabéns. Eu acho que está ótimo. E parabéns também para você que realmente está tocando, teve a questão de assumir a empresa. Nem precisava assumir a empresa, já tinha formação como advogado, poderia ter um escritório de advocacia também, poderia trabalhar em qualquer outro lugar, mas não, foi ali e realmente vestiu a camisa e veste a camisa de fato, viu? Veste a camisa de fato, não é aquele que está ali como rainha da Inglaterra, não, que só está ali como figurativo, mas realmente está de parabéns, tanto você como o Eric, que estão à frente lá da empresa hoje, junto com o seu Pedro, o seu Eurico, que estava na hora deles darem uma descansadinha também, curtirem mais a vida, né? Exato. Mas eles prepararam bem vocês, prepararam bem os sucessores, Eu que agradeço também pelo bate-papo, pela conversa aí descontraída. Espero que os empresários que vão assistir aí o podcast, eu sou um dos que assiste sempre os episódios, eu acho muito, muito produtivo. E sempre a gente está aprendendo, né? Espero poder ter ajudado, contribuído com algum conteúdo para vocês. Me coloco à disposição também, né? O Dr. Castelo tem o meu contato. Se quiserem conversar comigo sobre algum aspecto do negócio, a gente está aí sempre à disposição. E é isso, né? A Suplast realmente é uma empresa muito idônea, muito transparente e que busca sempre estar melhorando em todos os aspectos, né? E a nossa missão é deixar um legado, não só né, para nós, apesar de ser uma empresa familiar, né, para nós, mas para toda a comunidade e para o Brasil, né? Muito então, bom. Essa é a nossa missão. Legal. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Suplast, da história do Suplast, basta acessar o site da Suplast, né, Pedro? Exato. Você quer falar depois, vai colocar no prompt aqui o pessoal poder ver, mas se você quiser falar o site pessoal... É fácil, é www.suplast.com.br e também eu faço convite para vocês nos seguirem na página da Suplast no Facebook e no LinkedIn. Muito bom. Parabéns, Pedro. Parabéns mais uma vez e obrigado. Já fica aqui o convite quando você quiser voltar. As portas estão abertas, tá bom? Para a gente conversar sobre qualquer assunto. Eu gostei. Fico aguardando o convite aí. Legal. Pessoal, é isso. Para você, empresário, que quer falar um pouquinho da sua empresa também, fique à vontade, entre em contato conosco, a gente pode também falar sobre a sua empresa, é bem interessante. Eu acho que essa troca de experiências, ela tem muito a agregar a todos nós. Cada convidado que vem aqui, cada empresa que a gente conversa, realmente é um aprendizado, é satisfatório esse tipo de situação. Então, já deixo o convite também, caso alguém tenha interesse, entre em contato com o nosso staff para a gente poder fazer uma gravação também com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.